Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você é novo por aqui, olha, fique à vontade, viu? Esse vídeo ele faz parte da série Entendendo a Terapia, o que ninguém te explica. Hoje eu quero trazer para vocês, né, nesse vídeo, informações sobre como funciona o processo de análise terapêutica. É claro que não dá para eu resumir como é o meu trabalho como terapeuta, mas eu quero trazer para vocês uma noção para justamente mostrar para vocês a eficiência do processo terapêutico. Quando a gente fala sobre terapia, as pessoas só imaginam alguém deitado no divã ou, né, em uma sala de reunião online, falando, 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 né, e alguém escutando essa pessoa, no caso o psicólogo, a terapeuta. Mas o processo terapêutico ele vai muito mais além do que isso. Se trata de análise sim, mas também é um processo profundo e transformador. Nesse vídeo eu quero te mostrar como funciona um pouquinho esse processo. Antes disso, eu quero me apresentar. Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Me chamo Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E é aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. Vem comigo? Nesse primeiro tópico, eu quero falar o que é a análise psicológica na prática. Basicamente, a análise terapêutica ela vai funcionar avaliando, analisando, né, entendendo como que você construiu, né, as suas estruturas emocionais ao longo dos anos, do seu desenvolvimento pessoal. E basicamente, ela vai te ajudar a compreender por que você faz o que você faz, por que você sente o que você sente, e por que você percebe que às vezes você acaba repetindo comportamentos mesmo querendo mudar. E aí as pessoas falam assim: "Ah, mas só fala do passado". Não, basicamente a análise terapêutica ela vai identificar o que mais impacta os seus comportamentos e, coincidentemente, a maioria dos aspectos que impactam, que influenciam o comportamento do indivíduo foi construído lá no passado. E é por isso que a gente ouve muito o passado do paciente, né, para poder tentar entender como que foi esse processo de construção da estrutura emocional desse indivíduo. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Como que um indivíduo muitas das vezes se sente incompetente, inútil, incapaz, mesmo tendo uma boa profissão, um bom cargo, uma boa referência, né? Ele se sente de um jeito, mas ele não é. Mas ele não consegue se perceber dessa maneira. Outro ponto é por que esse indivíduo não consegue dizer não? O que acaba provocando esse indivíduo a sempre se submeter aos outros, sempre dizer sim, sempre se colocar em segundo plano, né? Como esse indivíduo, ele acaba se colocando em detrimento do outro, justamente porque ele não sabe o seu valor, a sua importância, né? Então, ele ainda sente que tem que se provar o tempo todo para os outros. Outro exemplo é sobre as relações tóxicas, né? Que a gente acaba entrando muito, justamente por a gente não ter essa referência de afeto, de amor, o indivíduo acaba achando que qualquer a demonstração com presentes, com presença, simboliza o afeto e o amor. E aí se apaixona, né? Se entrega, não, porque me ama. Olha, ele me respondeu, ele está tentando. Não, às vezes esse indivíduo ele sabe da sua vulnerabilidade, ele percebe a sua vulnerabilidade e ele só está tentando te manipular mesmo, né? Você é praticamente uma presa fácil, porque para quem não conhece o amor de verdade, qualquer demonstração de qualquer coisa vai parecer amor. Então, essa é basicamente a maneira como a gente faz a análise do indivíduo. E a gente só vai poder fazer essa análise quando o indivíduo se abrir, quando o indivíduo se permitir, né? E se vulnerabilizar, principalmente no processo terapêutico. Porque o terapeuta, ele não é seu inimigo. Ele não está te provocando porque ele está te acusando, está te julgando, te criticando. Ele está te provocando porque, na verdade, é o trabalho dele, né? Te provocar, te instigar a pensar por uma perspectiva diferente. E aí a gente faz essa referência com o passado para te mostrar que você agia dessa maneira lá atrás, mas você não precisa agir dessa maneira agora, né? Tudo tenta fugir, tudo tenta se provar, né? Perfeccionista, ser essa pessoa que se autossabota, ser essa pessoa autodestrutiva, ser essa pessoa que se sente vítima o tempo todo. Então essas percepções a gente vai tendo ao longo do processo terapêutico. Vamos falar agora do que você pode esperar ao longo do processo terapêutico. O primeiro tópico eu tenho um paciente que eu fiz uma sessão com ele, a primeira sessão ele falou assim: "Cara, eu não tinha pensado dessa forma, por essa perspectiva", né, e fez todo o sentido para ele, né. Eu tento reforçar aqui para vocês que nós como terapeutas somos os seus pontos cegos, e a gente como terapeuta, a gente vai provocar, a gente vai levar vocês a refletirem, inspirar vocês, acolher vocês, mas a gente também vai se utilizar de técnicas para poder fazer vocês mudarem a percepção de vocês sobre vocês mesmos. Próximo tópico é reconhecimento de comportamentos sabotadores e um padrão, né? A gente acaba vendo que o indivíduo, ele repete muito comportamentos sabotadores e ele não sabe por quê, às vezes ele nem percebe. Ah,
E aí isso reforça as crenças que ele tem, como por exemplo, se ele sempre se relaciona com pessoas que não dão certo, que são ruins para ele, tem vários aspectos, são várias camadas aí. Primeiro porque logo no início, ou ele está afagando uma dor, ou ele não quer fazer essa análise porque ele precisa desse entretenimento que é o relacionamento, ou porque a pessoa demonstrou afeto e ela já acreditou, ou ele já acreditou que fosse amor verdadeiro e genuíno, ou porque esse indivíduo ele acaba se sabotando. Como isso? Se ele tiver mais um relacionamento ruim, isso reforça a crença dele de que ele nunca vai ser amado. Então, ele não está sendo amado porque realmente ele acredita que nunca vai ser amado. E ele realmente não vai ser, se ele continuar não percebendo esse comportamento e se ele continuar entendendo que quanto mais ele reforça a crença dele, mais ele está certo, mais ele se sente confiante de que está fazendo a melhor escolha. Tá vendo aí? Viu como o amor não é real? Viu como o amor não é verdadeiro? Viu como ninguém pode amar ninguém? Então ele reforça as crenças dele de que afeto e amor não existem, justamente porque ele nunca experimentou, nunca foi lhe oferecido, não de uma forma genuína, né? Então, existem várias camadas, tá, gente? Estou dando um exemplo aqui para vocês, para contextualizar vocês, para trazer um exemplo prático, né? Mas não é tão simples assim como parece. Às vezes a gente vai demorar meses para poder construir um perfil do paciente. Então, assim, não é tão simples como eu estou explicando aqui. O próximo tópico é a capacidade de se posicionar com mais clareza. Quando você percebe que os seus comportamentos disfuncionais, eles são sabotadores e autodestrutivos, você começa não, eu fazia isso, eu não vou fazer de novo, né? Então traz clareza para a sua maneira de gerenciar a sua vida, você começa a se autorresponsabilizar pelas suas decisões, pelas suas escolhas, pelas suas ações, e você entende que cada atitude que você toma te traz uma consequência, né? Então essa clareza ela vai ter quando você consegue esquematizar o seu próprio comportamento. Nossa, eu sempre gosto de falar da minha vida para todo mundo. Aí quando você fala da sua vida para todo mundo, essas pessoas se utilizam dessa sua vulnerabilidade para depois te ofender, para numa briga te expor, né? Então, assim, se utiliza daquilo que com vulnerabilidade você confiou a essa pessoa e ela se utiliza disso para te magoar, para te ofender, para te manipular. Então, é muito disso. Essa clareza você consegue perceber, poxa, eu agi assim, eu não vou voltar a ter esse comportamento. O próximo tópico é reconstruir a sua identidade, né? Quando a gente vai vivendo no modo sobrevivência, a gente para de avaliar que as nossas escolhas estão nos fazendo bem ou não, se é ou não o que a gente quer, né? Se eu estou fazendo algo só porque é o ritmo, né? Eu só estou fluindo de acordo com o que é esperado. Ah, e o que que você quer fazer? Ah, não sei. Às vezes você está se construindo numa perspectiva do outro e não da sua própria. A gente faz muito isso quando a gente se utiliza de influências para poder idealiza, né, o estilo de vida que aquela pessoa tem, né? Aí a gente não se sente feliz, não se sente realizado, porque a gente não tem o celular que fulano tem, porque a gente não tem a casa que fulano, porque a gente tem a bolsa que fulano. Então a gente sempre idealiza o que alguém tem na expectativa da gente ser tão feliz como aquela pessoa aparenta ser com aquele objeto, então com aquela coisa, né? Então a gente vai idealizando porque a gente nos falta a nossa própria identidade. Se a gente aprendesse a admirar e não a nos tornarmos alienados com a vida de influência, com a vida daquela pessoa que a gente admira, a nossa vida seria muito melhor. Mas a gente cria um parâmetro e um filtro de comparação, idealização. Isso nos aliena por causa da nossa falta de identidade, né? A gente vê muito isso, a gente idolatra influencers mesmo que eles tenham comportamentos éticos e morais desprezíveis, né, duvidosos, mas a gente está lá seguindo, né, dando número para aquela pessoa, porque a gente não constrói as nossas ideias sobre o comportamento dele, porque isso demanda tempo, isso demanda inteligência, isso demanda uma estrutura cognitiva muito maior, e a gente não quer, a gente só quer se alienar, a gente só quer, né, a gente quer o pronto, o self-service, né? A gente não quer pensar, a gente só quer o que está pronto, porque isso traz mais praticidade para o nosso dia. Como assim eu tenho que escolher uma faculdade? Como assim eu tenho que decidir o que realmente me faz feliz ou não? Você pode ter a sua conta bancária mais gorda possível. Se você não souber né, a essência da sua felicidade, eu não estou falando que o dinheiro. Não, talvez o dinheiro mude a sua vida. Mas será que vai mudar a sua perspectiva sobre ela? Né? Porque a infelicidade ela é interior, a emoção é interna, não é externa. Né? Então, por isso que a gente tem na nossa realidade pessoas que são tão infelizes, mesmo aparentemente tendo tudo. Porque a sua noção de felicidade está corrompida. Nossa, mas essa bolsa deixou fulana tão feliz, será mesmo? Ou ela só fez você perceber que estava feliz? Né? Então, assim, a troco de quê você quer idealizar a vida de alguém, né, sem construir as bases da sua identidade? E aí, o que é bom para o outro é bom para você também?
né? Faz esse exercício, identifica se você só quer uma plástica porque fulana fez, se você só quer um silicone porque fulana tem, se você só quer ter um corpo que fulana tem. Ah, se você quer fazer um procedimentos estéticos mudando a característica da sua identidade, do seu rosto, só porque fulana fez. Não, mas eu vou ficar bonita. Às vezes você já é bonita como é, mas piora, porque tem gente, sabe que tem gente que fez isso, né? Essa busca da perfeição, da beleza, enfim. Já estou indo para um outro tema, mas assim, avalia se o que você quer é por você ou porque você viu alguém tendo, né? Isso fala sobre a sua falta de identidade e pertencimento. Por último, a terapia ela vai te auxiliar na sua autonomia emocional. Eu sempre falo isso, que autonomia é sua capacidade, sua habilidade desenvolvida de se gerir emocionalmente, de você entender que um dia ruim é um dia ruim, de que o seu ciclo menstrual, sim, muda toda a o seu humor, né, te deixa mais melancólico, mais irritadiço, né? Então, assim, perceber essas nuances, essas mudanças, mas acima de tudo, trauma e questionamentos emocionais do passado, só a terapia você vai conseguir elaborar isso, né? Então, se o passado é o que te traz angústia, como que a gente vai mergulhar nesse passado, né? Como você faria esse processo sozinho? É difícil, então por isso que o processo terapêutico ele vai te auxiliar nessa sua busca por resposta, né? Por consciência. Quando você tem a consciência do que você viveu, do que você sofreu, do que você passou, é muito mais fácil você se construir, você reconstruir a pessoa que você sempre foi antes dos traumas, do sofrimento, da angústia, né, das privações, da escassez, da rigidez, né, dos seus pais, talvez. Então, assim, o processo terapêutico ele vai impactar, influenciar você dentro dessa perspectiva de autonomia emocional. No próximo tópico, eu vou falar um pouquinho sobre análise terapêutica não é para sempre, tá? Quando o paciente ele inicia o processo terapêutico, ele está passando por algumas questões, tá? Vamos supor uma pessoa que já tem mais idade, já viveu muito na vida, várias coisas, várias experiências, e ele quer se reformular. Ele vai fazer o processo terapêutico para se reencontrar, porque cada ano que passa, a gente não é a mesma pessoa, gente. A gente se transforma por conta das frustrações, se transforma por conta das mágoas, das privações, das dificuldades, né? Das ausências, da carência, da falta de afeto. Tudo isso nos transforma, tudo isso nos muda. Só que é tão difícil para a pessoa entender que a mesma pessoa que é hoje não é a que era lá de trás. E aquela lá de trás sofreu muito, passou por muitas questões emocionais. E hoje ela não sabe como lidar com o presente e com o que ela passou. Aí vem a culpa, vem a emoção, a melancolia, a tristeza, né? A frustração e a indignação, o sentimento de injustiça, porque você começa a se relacionar com outras pessoas que talvez não tiveram as mesmas dificuldades que você, aí parece que o mundo, o universo, né, o destino foi injusto com você. Por que você sofreu tanto? Por que você passou por tantas dificuldades? E você começa a se questionar, esses questionamentos aí na sua cabeça. Por que minha mãe tinha que fazer isso? E esses pensamentos, eles vêm aleatórios. E aí gera em você nostalgia. A nostalgia é sempre esse regresso ao passado, que te traz angústia. E aí, do nada, você está pesado emocionalmente, você não entende o que está acontecendo. É esse peso, essas bagagens emocionais que você está carregando com você. A terapia ela não precisa ser eterna, mas ela pode ser um processo que você decida fazer. O outro caso em que você pode buscar a terapia é porque você está lidando com esse caos emocional. Você esperou, né, esse caos para você buscar alguém para te auxiliar e te ajudar a sair dele. Normalmente, essas pessoas que procuram o terapeuta no caos, eles ficam 6 meses na terapia, no máximo que sara um ano. E quando você tem muitas coisas acumuladas, me desculpa, mas um ano não é suficiente. Você precisa de mais tempo, mais comprometimento, né? E aí a pessoa se sente bem, ela se afasta. Me desculpa, mas quando você faz um processo pela metade, há grandes chances de você voltar a ser aquela pessoa, porque a ferida só foi cicatrizada, não foi curada totalmente, né? Você tá ali com as casquinhas de ferida no machucado, vou sair porque já me sinto melhor. E essa ferida abre novamente, porque você não está totalmente recuperado dela. Então, o processo terapêutico, a longo prazo, ele vai te auxiliar a você não retroceder, a você não ter recaídas, né? Outro ponto é quando o paciente ele passa por uma crise, né, de ansiedade, de depressão, e aí ele é direcionado pelo psiquiatra para fazer terapia. E aí ele acredita, não, realmente, o psiquiatra me mandou para terapia, eu realmente estou precisando. Né? O médico psiquiatra, ele entende que o processo terapêutico, ele também é funcional, além do medicamentoso. Então, o processo medicamentoso, ele faz o seu trabalho, mas você precisa reconstruir, né, as suas ideias. Não mais com o peso da culpa ou com a dor do trauma, né, do sofrimento, da angústia, porque muitas das vezes a gente está sofrendo, está tentando fingir que a vida está normal e não está.
né? É aquela ideia de: "Nossa, eu nunca me importo com isso e parece que é normal para mim. Eu nunca me importo em chorar, eu nunca me importo em falar das minhas emoções, parece que nunca tem ninguém para ouvir". É porque as pessoas que você acha que deveriam te ouvir também estão passando pela mesma situação. E o ideal é a procura por um terapeuta, porque eles sim são direcionados para ter essa escuta. Mais do que te ouvir, te escutar, eles são, profissionais adequados para gerar mudança em você. E aí, conforme vai passando o tempo, você vai entendendo: "Caraca, a terapia me transformou e eu quero continuar". Normalmente, gente, quem faz terapia e gosta do processo terapêutico começa a se é igual, fazer atividade física, né? A gente não para, porque a gente acaba pegando gosto. E o processo terapêutico é a mesma coisa, a pessoa fala: "Não, eu vou te dar", "Não, não quero alta não". "Quem mandou a senhora me dar alta? Eu não estou afim de ter alta não", né. "Eu acho que eu vou ficar para a vida toda com você". Então assim, é assim que acontece, porque a resistência no início é só uma tentativa de você se proteger. Porque é muito corajoso quem liga para um terapeuta e fala: "Olha, eu eu reconheço que eu preciso, eu assumo, eu estou cansado de lutar comigo mesmo". Eu preciso de terapia. A terapia não é porque você tem algum problema de saúde mental. Gente, quando que a terapia ela é associada somente com o transtorno de saúde mental? E por isso que as pessoas não procuram, pelo preconceito, pela, né, pela ignorância sobre o assunto. A terapia ela te transforma, fazendo com que você lide melhor com o que está dentro. Eu tenho uma referência que é justamente, se você quer saber se você precisa de terapia, olha a volta. Olha a sua volta. As pessoas estão se afastando de você? A sua casa é desorganizada ou organizada demais? Né? Porque a organização externa demais, exagerada, é ali um toque, né? Uma obsessão, porque já que você não consegue controlar o que está interno, você tenta controlar o que está externo. Então, o controle de organização é justamente porque aqui, ó, você já não está conseguindo manejar mais. E a desordem externa é porque o interno também já não está muito bom. Por exemplo, casa suja, a casa desorganizada, a sua desordem externa, ela reflete o que está interno a você. Ou seja, a sua bagunça, a sua confusão, a sua falta de tomar iniciativas para se posicionar, para tomar decisões e ações que sejam efetivas na sua mudança de vida. Então, dentro dessa percepção, a gente avalia o quantas vezes a gente pode observar ao nosso redor. Né? Será que eu preciso de terapia? Você olha, você vive brigando com seus filhos, você vive descontando nas pessoas a sua raiva, a sua indignação, né, a sua intolerância, a sua irritabilidade, a sua raiva por alguma coisa, e aí você nem sabe por que que você está com raiva. Pode ser um processo químico, hormonal, TPM, talvez, mas nem o mês todo, né? Desconta no marido, desconta no filho, desconta nos subordinados, né? Ou desconta em qualquer pessoa, qualquer um que vier na sua frente, você quer, né? Partir para violência, seja verbal, seja física, né? Então, assim, se avalie um pouquinho, se perceba um pouco, né? Ou você é tolerante demais, passivo demais, porque não quer arrumar confusão, não quer ter que lidar com conflito, porque não te ajudar a fazer isso, consequentemente você aceita tudo de todo mundo. As pessoas te fazem de gato e sapato, te joga para qualquer lugar, né? Te humilham, te menosprezam e você está lá quieta, sofre calado porque você acredita que é assim que você deve ser e não é. Impor limites é uma necessidade, porque se o outro está te humilhando, o seu senso de estima e de valor, aí pergunta, por que que a minha autoestima é baixa? Porque você não impõe limite aos outros. Você se põe em detrimento dos outros. O outro tem mais valor do que você. Então é consequência você pensar menos sobre você, você ter menos estima sobre você, você achar que você não tem valor, porque você está andando no caminho onde só você é culpada de tudo, só você tem que dizer sim para todo mundo, né? As pessoas não aceitam não da sua parte e você tem medo de dizer, ou por abandono, por rejeição, ou porque, pelo que eu falei, né? Ou porque não sabe lidar com conflito e sabe se disser não, vai gerar um conflito. Então, essa visão, essa percepção faz você entender por que que você precisa do processo terapêutico. No próximo tópico, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o seu processo terapêutico. E a ideia é, por que que eu estou há tanto tempo na terapia e eu ainda não melhorei em nada? Não consigo perceber, Sabrina, essas mudanças que você falou nesses vídeos. Então, no próximo vídeo, eu vou conversar um pouquinho sobre isso com você. Vamos ficar por aqui hoje? Se esse vídeo fez sentido para você, vou te pedir para você curtir, comentar e compartilhar com alguém que você acha, né, que precisa ouvir essa mensagem também. Lembrando que se você quiser fazer parte desse processo, dessa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, me segue aqui embaixo e ative as notificações para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. Até o próximo vídeo!